Isso mesmo, nosso quadro de entrevistas aqui do Jornal da Xodó já se encontra nos estúdios Ana Tereza Lima, presidente do CRO Sergipe, Conselho Regional de Odontologia. E nós vamos abordar temas importantes ligados à ordem, claro, para que você possa aí se situar, né, e acompanhar as ações desenvolvidas aí pelo CRO Sergipe. E agora eu vou dar uma boa tarde a ela e uma satisfação recebê-la aqui no nosso jornal. Muito boa tarde, viu, Ana Tereza? Boa tarde, eu que agradeço a presença pela segunda vez aqui na Xodó. É sempre muito bom estar aqui para poder esclarecer temas tão pertinentes da nossa odontologia sergipana. Isso mesmo, isso é muito importante. A gente vai trazer aqui algumas ações de fiscalização, de acompanhamento, né, a todos os nossos odontólogos, né, como um conselho forte, firme, que está ali pronto para, né, valorizar cada dia mais a classe de odontólogos aqui do nosso estado. E eu começo, né, trazendo este importante tema, né? A gente teve acompanhando um pouco das redes sociais e das ações desenvolvidas pelo CRO no combate principalmente ao exercício ilegal da profissão. Como é que está sendo esse trabalho de monitoramento e, claro, de fiscalização incisiva para combater a ilegalidade? Então, o papel do conselho é justamente esse, né? Fiscalizar o exercício profissional e garantir que ele seja entregue à sociedade de forma ética e segura. E para isso, o cirurgião dentista ele tem que estar habilitado através de uma graduação e registrado no nosso conselho. Só assim ele pode fazer o atendimento à população, ao público. Mas, infelizmente, ainda é recorrente algumas situações onde a gente encontra ilegais atuando como cirurgiões dentistas. E isso pode acontecer de diversas formas. Ou profissionais da própria odontologia atuando como cirurgiões dentistas, porque não temos só os cirurgiões dentistas, a gente tem as auxiliares de saúde bucal, as técnicas em saúde bucal, os próprios técnicos em prótese, né? São profissionais também da área, mas que não podem fazer o atendimento à comunidade. A técnica em saúde bucal, ela, assim, pode alguns procedimentos sob a supervisão de um cirurgião dentista. Então, assim, fica aqui o nosso alerta à população de que o atendimento odontológico só pode ser feito por um cirurgião dentista registrado no nosso conselho. Como é que ele sabe disso? A gente tem uma carteira que nos identifica, né? A carteira do Conselho Regional de Odontologia que identifica que aquele profissional realmente ele está graduado e registrado de forma toda regular no nosso conselho de classe. Desenvolver o trabalho, né? Porque, como a senhora também acabou de frisar rapidamente antes do Eduardo, mesmo ele estando atuando ali, né, com toda a estrutura, ele pode estar ilegal, né? Exatamente. Inclusive, a gente já flagrou acadêmicos que ainda não estão graduados nem registrados no nosso conselho, fazendo o papel de cirurgião dentista, o que é uma prática ilegal, mesmo que ele faça sob a supervisão de um cirurgião dentista. Certo. O acadêmico, ele não pode atuar fora da sua instituição de origem, fora da sua universidade, certo, ou através de um estágio que seja conveniado com a sua universidade. Aí sim ele pode fazer esse atendimento, porque ele vai estar com o responsável, o professor ali. Mas um cirurgião dentista não pode ter um estagiário acadêmico atuando como cirurgião dentista. Doutora, isso é um exercício legal e é crime, né? E como as pessoas podem detectar isso? Porque às vezes no consultório você não vai perguntar, às vezes as pessoas ficam até, né, Eduardo, assim, sem jeito. Doutor, o senhor tem a sua... Eles teriam que estar com isso exposto no próprio consultório para que você pudesse visualizar isso? Essa permissão seria assim? Todo consultório ou clínica tem que estar com o nome do profissional, certo, ali, e o seu número, que é o seu registro, é como se fosse a sua identidade, o número do CRO. É por isso que é tão importante. Às vezes alguns colegas, poxa, mas por que eu preciso colocar o meu número, o número da minha clínica, que é a EPAL, né? Certo. E o número do seu conselho, o seu CRO. É isso que vai lhe validar como cirurgião dentista, e é por isso que é tão importante para a comunidade já identificar que aquele profissional, ele tem um registro, ele está regular. Se houver qualquer dúvida, existe sempre uma forma é chato, um canal de comunicação. Exatamente. Pode questionar lá no conselho essa pesquisa ou essa denúncia, certo, se realmente se certificar de que é um ilegal, pode ser feita através dos nossos canais de denúncia, que são os telefones, os nossos sites que eu tenho aqui, posso passar depois, e pode ser feita de forma preservando a identidade daquela pessoa que não quer se expor a esse ponto.
né? E o boca a boca, né? Isso. Claro que a validação do seu trabalho através de outro paciente é a sua melhor, sua melhor forma, sua melhor propaganda. Isso. Eduardo. Doutor, prazer poder recebê-la, viu? Prazer. A saúde começa pela boca, isso décadas atrás era muito forte, muito enfatizado. Saúde, e ainda é, né? E a segunda colocação, estética e saúde. Hoje há muita preocupação do estética, a gente tem percebido, né? E saúde, como equacionar isso? Então, é uma verdade absoluta. A saúde de verdade começa pela boca e eu gostaria que todo mundo entendesse quanto é importante o papel do cirurgião dentista na sociedade, né? Como ele presta atenção à série de sinais clínicos que aparecem ali e que a gente pode resguardar a saúde do paciente apenas cuidando da boca ou identificando algo que está em desordem, observando os nossos sinais intraorais, né, no caso. É o primeiro ponto de contato. Exatamente. A estética, ela não pode se sobrepor à saúde. Muitas vezes, a estética e a função estão muito aliadas, né? Quando a gente devolve a função do paciente através de um tratamento ortodôntico, de uma cirurgia ortognática, a gente devolve função e estética. A estética vem aliada a isso, porque muitas vezes elas caminham em parceria. É interessante, né, mano? Hoje, realmente, o mundo, né, da estética, a parte bucal hoje ela é muito cobrada, né? E diversas, né, áreas de atuação dentro da própria odontologia, né, que restabelece esse autoestima, né? A autoestima, né? Não tem dúvida, é um sorriso bonito, é um cartão postal, né? É o seu cartão de visita. Exatamente, logo, né? Sua simpatia, né? Lhe insere no mercado de trabalho, né? Inclusive mercado de trabalho. Olha, doutora, nós vamos agora à cidade de Tobias Barreto com Glauber Leal, na nossa 1520, que também tem perguntas a fazer, a doutora Ana Tereza Lima, presidente do CRO SESHIP. Vamos ouvir. Mais uma vez, boa tarde, Bareta Filho, boa tarde, Valquíria Miron, Eduardo Carvalho, e saudar aí a nossa entrevistada, a presidente do Conselho Regional de Odontologia, a Ana Tereza Lima. Desde já recebo um abraço de todos aqui da região Centro-Sul de Sergipe, aqui da cidade de Tobias Barreto principalmente. E a minha pergunta é o seguinte: os cuidados bucais, quando realizados adequadamente, reduzem, por exemplo, o aparecimento de pneumonia associada ao uso de ventilação mecânica nos pacientes na unidade de terapia intensiva. Como o Conselho tem acompanhado essa questão? Desde já agradeço os esclarecimentos e desejo uma ótima tarde. É muito bom essa pergunta, porque é uma chance da gente falar um pouco de uma comissão muito importante que a gente tem dentro do nosso conselho, presidida pelo professor José Augusto, que é a odontologia hospitalar, onde mostra justamente a importância do cirurgião dentista dentro das terapias intensivas. Essa comissão, ela vem lutando para que seja obrigatória a presença, e a gente viu como isso foi importante durante a pandemia, como o cuidado com a saúde bucal diminui esses riscos, porque na hora que o paciente vai ser entubado, se não for observado a condição bucal dele, as bactérias que estão ali em desequilíbrio por algum outro problema que se manifeste mais gravemente, aquilo ali pode ir para o pulmão e causar outros danos. Então, às vezes, o paciente ele se interna por uma causa, né? E depois, pela própria ventilação mecânica, aquilo se agrava, né? A gente leva a bactéria para o pulmão, para o coração. Então, é muito importante a presença do cirurgião dentista dentro das unidades intensivas. E isso a gente tem trabalhado, a gente tem uma comissão forte sobre a liderança do professor José Augusto e vem lutando aí para que isso realmente se torne lei estadual. Em alguns estados isso já acontece. Isso aí, muito obrigado, viu, doutora? E eu agradeço também ao Glauber Leal, lá na cidade de Tobias Barreto. Agora nós vamos ao Baixo São Francisco. Robson Martins está ali, ó, na 102.9. Também tem perguntas a fazer, a presidente do CRO SESHIP. Meu caríssimo Robson Martins, muito boa tarde. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, Bareta Filho, Eduardo Carvalho, Daniel e a nossa convidada, a doutora Ana Tereza Lima. Receba, inclusive, um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. E a minha pergunta é a seguinte: após flagrante de descumprimento da Lei 3.999/1961, que fixa, né, o piso salarial
e a carga horária a ser cumprida por cirurgiões dentistas, o Conselho ingressou com uma ação contra o município de Ilha das Flores, aqui na nossa região. Como está essa questão? Muito obrigado. Excelente. É sempre muito bom mostrar a importância da gente valorizar os nossos profissionais, tá? E o cumprimento dessa lei, assim que eu assumi o conselho, a gente oficiou todos os municípios, porque a gente já tem um piso que é determinado por essa lei, mas que infelizmente ele não vem sendo cumprido. Tá? Então a gente fez parceria com o Ministério Público também e a gente tem entrado em parceria com o Sinodonto, porque é bom lembrar que essa é uma militância do Sinodonto, mas que o Conselho chegou para agregar e lutar junto, porque entende que quando a gente tem a valorização dos nossos profissionais inscritos, a gente tem uma entrega melhor do nosso serviço à população. E no caso de Ilha das Flores, foi acolhido pela Justiça Federal a nossa ação em parceria com o sindicato e se estabeleceu um prazo para que o município se manifeste para depois se partir para as determinações que a Justiça aí vai determinar o que é que vai acontecer. E a gente pede aqui que os prefeitos verifiquem o pagamento desses profissionais que são tão importantes para a sua população em geral, porque de verdade, como bem disse Eduardo Carvalho, a saúde começa pela boca e a gente tem profissionais aí bem preparados para estar atuando nesse sentido. Isso aí. Muito obrigado, viu, Robson? Direto da 102.9. Daqui a pouco tem mais informações trazidas pelo Robson Martins. E agora, Capital do Sertão, 88.5, Aparecido Santana. Perguntas a fazer à doutora Ana Tereza Lima, presidente do CRO Sergipe. Aparecido, muito boa tarde. Tivemos uma queda aí na nossa transmissão, agora sim, Aparecido já de retorno. Bareta Filho. Oi, meu amigo. Vou aproveitar e fazer mais uma outra pergunta. Você discute muito, Ana Tereza, em relação aos ensinos à distância. Em relação à odontologia, como é que tá essas discussões? O CRO, ele aceita, né, esses ensinos à distância ou, no ponto de vista da senhora, não é ainda aceitável esse tipo de ensino? Excelente pergunta. É uma luta nacional. O Conselho Federal fez um fórum, inclusive, se posicionando veementemente contra, né, um profissional que possa se formar à distância dentro da odontologia. Para mim, é completamente inconcebível. E para mim é uma pergunta clara. Você teria coragem de se tratar com um profissional que fez sua capacitação, sua graduação à distância? A odontologia, ela é uma profissão que ela precisa muito da prática para que ela chegue no nível de excelência para que a gente atenda da melhor forma a nossa população. Então eu costumo dizer que a odontologia é a profissão do que quem sabe faz ao vivo. A gente não tem como enrolar. O paciente senta na nossa cadeira, a gente tem que realizar algum procedimento e para isso a gente tem que estar bem estudado, bem treinado, bem habilitado, e isso é feito através da graduação, do ensino, no ensino nas aulas práticas. Então é completamente impossível um profissional da odontologia se formar à distância. Então, o Conselho Federal tem se posicionado fortemente contra isso e os conselhos regionais acompanham essa posição do Conselho Federal, porque é inconcebível um profissional da odontologia se formar com ensino EAD, com ensino à distância. Muito obrigado, viu, Aparecido? Muito boa pergunta mesmo. Realmente eu acho que é inconsistente, né, doutora? Como a senhora falou, não existe. Precisa-se ter a prática ali no dia a dia, a vivência, para se chegar realmente no nível de profissionalismo. Olha, 13 horas e 22 minutos, mais uma vez voltando ao tema da fiscalização, e às vezes as pessoas precisam entender a gravidade disso, de você às vezes procurar um profissional que não tenha esse amparo legal para exercer a profissão. Voltando um pouco a esse assunto, principalmente nas questões das estéticas, nós vivenciamos aí algum tempo, até em rede nacional, onde alguns jovens procuravam alguns falsos dentistas, porque aqueles de forma correta jamais iriam se passar e agir desta natureza, com relação àquelas borrachinhas, né, que esteticamente o tornavam ali mais apresentáveis, e aquilo tem um risco muito grande, né, doutor? Então é importante que a gente faça esse alerta, porque mesmo a gente sabendo que alguns casos desses já diminuíram, mas ainda existem e persistem, né, de forma ilegal. É muito importante que a gente possa trazer o que pode ser gerado com isso, né? A preocupação, principalmente dos pais, com relação a isso.
Excelente. É inadmissível que uma pessoa leiga que não estudou, que não entende nada de movimentação dentária, de oclusão, de anatomia, possa intervir dentro da cavidade bucal. A febre dos aparelhos de enfeite, como eles costumam dizer, aparelhos falsos, não é só para enfeitar. Infelizmente, a população não imagina o risco que ela está correndo. Desde uma simples inflamação na gengiva até perda óssea, perda de unidades dentárias, e os riscos são, né, de perda, problema na articulação temporomandibular, sem falar na biossegurança, né, na esterilização disso tudo para que possa acontecer. Então, é muito recorrente, infelizmente, e está aqui o meu alerta. Isso, que reforçando a odontologia realmente só pode ser realizada por um cirurgião dentista que passou por anos ali estudando para entender como aquela movimentação dentária acontece, e não pense que colar bracket, passar um fio, é só de enfeite. Aquilo exerce uma força e causa danos terríveis. Assim como a manutenção dos aparelhos ortodônticos também não pode ser feito pela auxiliar. Que às vezes acontece, o cirurgião dentista ali, troque a borrachinha. Não. Quem tem que fazer isso é o cirurgião dentista. A auxiliar, ela é formidável para ajudar a gente. A odontologia a 4 mãos realmente agilizar os bastante, processos ali. Mas cada um tem que atuar dentro da sua área. E esse não é um papel da auxiliar, e sim do cirurgião dentista. Então, se você, paciente, que está aí acompanhando o nosso jornal, percebeu algum tipo de atitude semelhante a essa, passada pela doutora Ana Tereza, onde há, né, essa ação por parte de quem não tem a responsabilidade para fazer, denúncia, né? Exatamente. A gente tem os nossos canais de denúncia. Eu quero saber se eu posso citar aqui. A gente tem as nossas fiscalizações de rotina, onde a gente às vezes flagra isso. Tem uma parceria muito interessante com a polícia, já que realmente exercício legal é uma prática que é crime, no artigo 282, ele pode ser punida com 6 meses a 2 anos de prisão, e a gente faz essa fiscalização em conjunto. E se você verificar qualquer coisa, eu espero que cada ser da sociedade seja um fiscal nosso e pode denunciar nos nossos canais, no telefone 3214-3404, no WhatsApp 98115-4395, ou no nosso site, onde tem uma aba lá de denúncia, no www.crose.org.br. Não se preocupe que o sigilo continua sempre garantido, com né? toda certeza. Às vezes as pessoas ficam com medo, né? Não sempre tem aquela denúncia, aquela ressalva, assim, não tem problema. Você tem vários canais, várias opções para que isso seja, para que essa denúncia seja formalizada. Eduardo Carvalho. Doutor, em relação às ofertas de serviços odontológicos, o quantitativo é muito inferior a demais áreas. Ora, se tudo começa pela boca, o serviço público, essa deveria ser uma prioridade, né? De levar a odontologia como algo prioritário. Se tudo começa pela boca, como é que você chega nos serviços públicos hoje? Isso é tão menor o número em relação às outras áreas. Há algum projeto nacional em torno disso? A ideia é que aconteça uma ampliação das equipes de saúde bucal, porque ela ainda é muito deficitária comparada às outras áreas, né? A área de cobertura que um profissional da odontologia faz em divergência com o médico é absurda. Então, ele fica com a demanda muito grande e a nossa necessidade ainda é grande. Se a gente pensar em quantos dentes um paciente tem na boca, e às vezes até a gente concluir aquele tratamento, a gente precisa de várias visitas ao dentista para a gente terminar um tratamento. Então, eu gostaria que os gestores entendessem o quanto é importante a nossa área, quanto a nossa profissão pode contribuir em saúde, em autoestima, em devolver aquela pessoa para o mercado de trabalho, porque uma pessoa que não se sente inserida na sociedade, perder um dente perde tudo, né? Até a questão da fono... Com toda certeza, né? Não é só a estética. Você passa a viver uma vida ali mais retraída um pouco, às vezes um simples fato de você ir lá, o dentista, e ter esse acompanhamento, ter esse amparo, né? Esse cuidado, me coloca para cima aí novamente. A gente pode contribuir muito com a saúde do indivíduo, e é uma profissão de qual eu me orgulho bastante. Eu tenho uma irmã também que é dentista, é odontóloga também, então é uma satisfação também poder ter dentro da nossa família uma profissional da odontologia trabalhando, desempenhando um trabalho importante para a sociedade, né? Doutora Ana Tereza, chegamos ao final de mais um bate-papo, de mais uma entrevista, e
peço à senhora que possa trazer as suas considerações finais, viu? O Conselho está sempre à disposição para falar sobre odontologia, para alertar a população. Esse é o nosso papel. O papel do Conselho é proteger a sociedade e garantir que esse exercício profissional seja entregue a ela da melhor forma possível, de forma ética, segura, com profissionais que a gente tem aí excelentes no nosso mercado, e que a população fique atenta a isso, que o profissional que vai cuidar da saúde bucal dela tem que ser um cirurgião dentista, que ela não aceite nada menos que isso e denuncie. É para isso que serve o Conselho, para garantir que esse exercício profissional seja feito da melhor forma, entregando saúde bucal à população sergipana. Isso aí. Muito obrigado, viu, doutora Ana Tereza, presidente do CRO Sergipe, agradecendo mais uma vez o carinho, né, por estar sempre muito solícita quando nós fazemos o nosso Jornal da Xodó, né, entramos em contato para que possa participar e sempre estar trazendo à tona importantes temas relacionados principalmente à segurança no exercício legal da profissão e no ilegal a denúncia, né? Através de canais que a doutora Ana Tereza acabou de trazer aqui à tona para você. E muito mais importante que isso, você também aí acompanhando o nosso jornal pode realizar essa denúncia. Não se submeta a este risco, né, de estar ali com um profissional que não é de total confiança, que não pode exercer e, acima de tudo, colocando a sua saúde em risco e a sua vida como um todo. Então, é isso aí, esse é o nosso papel da Rede Xodó, trazendo temas importantes, principalmente para que você possa ficar ciente das condutas, sejam elas em quais profissões atuam.